Que privilégio podermos adorar ao Senhor. Deus que é tudo para nós, que nos trouxe até aqui, que nos ama, que nos conduz da maneira que lhe agrada, da maneira que soberanamente Ele planejou para assim realizar em todos os nossos dias. Eu quero, nessa noite, convidá-los a abrir suas Bíblias lá no livro de Atos, Atos no capítulo 27. Atos capítulo 27. O texto é longo, é uma narrativa, então eu peço que os irmãos possam acompanhar com toda atenção. Eu vou ler do verso 7º até o verso 20, Atos 27, do verso 7º até o verso 20. Diz assim a palavra do Senhor: navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade de fronte de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sobre a proteção de Creta, na altura de Salmona, costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só a carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que a Paulo, do que o que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto que um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul e, pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando para mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar, passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda. A custo conseguimos recolher o bote e, levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio e, temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte, já aliviavam o navio e, ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas. Caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda esperança de salvamento. Até aqui. Meus irmãos, eu quero convidá-los a orar, eu vou convidar as crianças à frente, elas também terão a oportunidade de se debruçar na palavra. Convido depois também os pais a, em casa, contarem essa história para seus filhos. História de uma aventura no mar, onde o navio naufraga, onde eles encontram salvação, e onde eles chegam no lugar que deveriam chegar. Como Deus conduziu aqueles homens, e como Deus tem conduzido a sua igreja e as nossas vidas, mesmo diante de turbulentas tempestades. Vamos orar. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, louvamos, Senhor, o Teu nome, porque Tu és bom e as Tuas misericórdias, Deus, duram para sempre, Pai. Te louvamos, Senhor, porque pela Tua maravilhosa graça nós fomos alcançados e fomos então feitos filhos do Senhor, nós, os que cremos no Teu nome.
Nós, por Ti, fomos entregues a Cristo e devolvidos a Ti, justificados por causa do Teu grande amor através de Cristo. Ó Pai, dá-nos consciência de quem nós somos, de quem Tu és, Senhor. Faz-nos querer mais e mais conhecer e aprender da Tua palavra. Faz-nos desejar mais e mais estar na comunhão dos Teus santos, Senhor, adorando o Teu nome, glorificando, Senhor, a Tua majestade, honrando, Senhor, a Ti, através de como nós nos sentimos agraciados, como nós nos sentimos alegres, felizes, completos, por causa daquilo que Tens feito em nossas vidas. Que nosso contentamento chegue até os céus, em todo o tempo, e que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam agradáveis na Tua presença, Senhor Deus. Tu és a nossa rocha, a nossa fortaleza, Tu és o nosso socorro bem presente, em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, nós vamos ver constantemente nas Escrituras situações turbulentas acontecendo com o povo de Deus, onde quer que ele esteja, por onde quer que ele passe. E muitas vezes essas situações turbulentas, essas tempestades, elas ocorrem em meio a contextos em que o povo, os homens, estão se afastando da orientação, da palavra, dos conselhos, em conformidade com a palavra do Senhor, com a qual eles deveriam se abraçar, se apegar, de modo a fazê-las habitar, guardar em seus corações. A fé, ela não é um sinônimo de responsabilidade. A fé não é um salto no escuro, como muitas vezes as pessoas repetem por aí. A fé tem a ver com certeza, com convicção. É assim que ela é descrita na Bíblia. Se abrirmos nossas Bíblias lá em Hebreus capítulo 11, eu peço que você possa abrir comigo. Hebreus capítulo 11, descrevendo verdadeiramente a fé segundo aquilo que Deus deixou para nós na sua palavra revelada. Hebreus capítulo 11 vai trazer o conceito de que a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. E então ele pega esse conceito, essa premissa, esse fundamento acerca da fé, acerca da certeza, da convicção, e ele vai dizendo, olha, isso tem reflexo em nossas vidas, porque foi por causa dessa fé, foi por causa desta certeza que os antigos, diz o verso 2, pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, sacrifício, vida, a atitude correspondente com aquilo que eles acreditavam, porque eles eram certo, eles eram convencidos de que de fato o que Deus havia prometido ele era fiel para realizar. E não somente isso, vai dizer que pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Se isso já é difícil para nós hoje, imagine esse entendimento naquele contexto. Imagine as pessoas olhando para a palavra de Deus e dizendo, não importa o que se diga por aí, importa o que a palavra de Deus diz sobre o que tem de ser, e todas as coisas estão subordinadas a isso. E então o texto continua se desdobrando aqui em Hebreus, falando de como a fé, e como por causa da fé, em meio a coisas, talvez que a razão não pudesse alcançar, seu povo ia dando bom testemunho, e vai falar de Abel, vai falar de Abraão, de Moisés, e etc, etc, etc. Como a fé molda o coração do homem, muda a sua razão, a sua mente, lhe dá uma nova lente com a qual enxergar os acontecimentos à sua volta. Nos dá uma cosmovisão, uma maneira de enxergarmos, de entendermos, de lermos as coisas à nossa volta de um modo completamente diferente daqueles que não têm a fé, a esperança, a convicção, a razão. Isso não nos coloca em contextos privados, em que nós estamos protegidos dos acontecimentos
inoportunos. Não, nós somos também sacudidos. Nós passamos também por mares turbulentos. Nós passamos por águas agitadas, mas o nosso entendimento, e talvez levando um pouco para o contexto lá do livro de Jonas, quando ele se vê naquela tempestade, conduzida por Deus, e quando ele vê aqueles marinheiros, cada um apelando para um lado, adorando um Deus, tentando encontrar uma razão para aquilo, e eles perguntam a Jonas: Jonas, quem tu és? E ele vai dizer: eu sou o servo do Deus que fez o céu e o mar. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que criou cada detalhe das nossas vidas, e tem isso pronto, desenhado, costurado. Como o salmista vai dizer: o Senhor me conhece, ainda quando eu era uma substância sem forma, e o Senhor já havia traçado e escrito todos os meus dias. Que maravilhosa graça, que maravilhoso conhecimento é o conhecimento desse Deus, de modo que todas as coisas estão sujeitas à sua vontade. Mas o homem, por natureza, ele tende a dissipar a sua fé, e nós somos muitas vezes místicos em nossa religiosidade, em nosso relacionamento com Deus. Nós nos apegamos a Deus e criamos amuletos em nossas vidas, contextos, pessoas, objetos, e se alguém fala alguma coisa ruim, você já bate na madeira, não sai sem ler, né? Tira lá um versículozinho, uma promessa para o dia, e a gente vai vivendo um misticismo que desfoca a nossa fé de um Deus absoluto, concreto, que planejou e revelou o seu plano, o plano da promessa de Deus em sua palavra, de Gênesis a Apocalipse, como um ato da graça do Senhor, de interferência, de intervenção do Senhor no curso ao qual seguia a minha vida por causa do meu coração enganoso. E então Deus vai tratando dos nossos misticismos, mas o homem ainda assim, talvez mesmo com a clareza dos misticismos com os quais as religiões muitas vezes se abraçam, ele busca uma razão, um racionalismo para as coisas e tenta explicar Deus à luz das coisas que existem, de maneira que não podem conter Deus em suas formas, em suas caixas. E então eles tratam Deus como um departamento, como um quarto de uma casa, com os quais eles podem acessar se precisar, mas de um modo geral a razão, ou a absoluta razão é o fundamento de suas vidas. Então aquilo que eles não veem, não provam, não existe. Miseráveis homens que se apegam à sua razão como fundamento de sua fé e de sua esperança. Porque tudo que nós podemos ver ou tocar é finito, é passageiro. E se a nossa esperança estiver nessas coisas, ela irá embora junto com essas coisas. Então o homem se descobre como um ser emocional. Ele tem sentimentos, ele não é só razão, ele tem sentimentos, ele sente diferente, ele age diferente, ele fica irado diferente. E aí o modernismo vai dizer: olha, então se você é um ser racional, ou se você é um ser emocional, e se todos nós temos emoções diferentes, então você pode viver a sua fé da maneira que você acredita, e relativiza aquilo que deveria ser absoluto. Todos os momentos, o coração pecador do homem vai conduzi-lo a dissipar, a desfragmentar a fé naquilo que deveria ser absoluto em nossas vidas. Pela fé, Deus falou desde o Gênesis até o fim dos tempos, está revelado em sua palavra diante de nós para o conhecimento da igreja, de maneira que todo o resto vem abaixo disso. Todo o conhecimento, todo o pensamento, como Paulo vai dizer lá no momento em que ele nos exorta a nos revestirmos das armaduras de Deus para enfrentarmos os dias maus, para enfrentarmos toda altivez que se levante, todo sofisma, falsas verdades que se levantem contra o conhecimento de Deus. Ele vai dizer: olha, todo o pensamento, toda a razão, todo o sentimento, todo conhecimento deve ser levado cativo a Cristo Jesus. E o que isso tem a ver com o texto de Atos que nós lemos? Nossa vida, nossa peregrinação nesta vida, ela é também uma jornada, ela é uma viagem. Nós estamos
indo para casa. Nós não somos do mundo, estamos no mundo, mas não pertencemos ao mundo. Nós estamos indo para casa. O nosso lar não é aqui. A nossa esperança, ela consiste em sabermos disso, em nos apegarmos a isso, em compreendermos isso de maneira que a nossa vida seja moldada a esta razão, a este conhecimento, a esta compreensão, porque se essa é verdade para nós, então eu me apego menos às coisas desse mundo. Eu deixo que as minhas raízes não sejam tão profundas nesse mundo, eu não fico arraigado aos valores dessa geração, mas eu fico com o coração, com os pensamentos no alto, onde Cristo vive. Então todo o resto é menor. Todos os problemas, por mais sérios, e se passamos por problemas sérios em nossas vidas, eles são menores em relação a essas coisas. Há um livro que eu li na minha adolescência, não faz tanto tempo, chama O Doador de Sonhos. Eu acho que alguns conhecem. O Doador de Sonhos é um livro, ele tem uma narrativa muito parecida com O Peregrino, e ele conta a história de um jovem que ele recebe uma pena do doador de sonhos, e então ele pede aquela pena, e aquela pena o dirige para uma jornada na sua vida, e ele então vai na sua jornada, ele enfrenta uma série de obstáculos, e chega um momento em que ele está carregando uma maleta com alguns suprimentos, e ele se defronta com o deserto, ele tem que atravessar um deserto na sua vida, e ele começa a atravessar aquele deserto, e ele então começa a consumir tudo que ele tinha na maleta. A água, a comida vai se acabando à medida que ele vai entrando no deserto. O sol vai ficando cada vez mais castigante. E então ele sente fome. E ele não consegue encontrar nada no deserto. E ele vai quase desfalecendo, caminhando, seguindo na jornada. E então ele encontra algumas raízes, algumas plantas com raízes que ele poderia ali então arrancá-las e pelo menos suprir parte das suas necessidades, e ele arranca aquelas raízes, come aquelas raízes e segue um pouco mais. E ele tem sede, ele consegue encontrar depois outras plantas que podem lhe dar um pouco de água, e ele vai ali gotejando água na boca e vai seguindo, até o momento que ele encontra um lugar de refúgio, e ele se senta, e ele recebe uma visita sobrenatural do doador de sonhos. E então ele começa a se queixar. Como assim eu o segui? Eu acreditei que você estaria comigo no deserto, e eu entrei nesse deserto, e todo o meu recurso se dissipou. E eu passei fome, e eu passei sede, até chegar até esse lugar, essa sombra. E o doador de sonhos vai dizer: eu sei, eu deixei as raízes para você se alimentar. Eu dei a planta que gotejava a água para lhe trazer até aqui. Eu sei que você passou pelo deserto e as dificuldades que você enfrentou, mas ainda temos uma jornada pela frente, ainda há muita coisa para experimentar, para provar. O doador de sonhos mostra que muitas vezes essa jornada, essa peregrinação, essa vida que nós temos nesse mundo passageiro e efêmero, nem sempre vai ser do jeito que a gente planejou. Nem sempre vai acontecer tudo do jeito que nós gostaríamos. Algumas coisas vão parecer fugir do controle das nossas mãos. Muitas coisas vão ser diferentes dos nossos sonhos, dos nossos planos, mas ainda assim não vão ser diferentes daquilo que Deus escreveu para a história de cada um de nós. Porque aquele que é soberano sobre toda a criação, ele não só criou todas as coisas, mas os atos da providência de Deus nos revela que ele também governa sobre todas as coisas, e apesar de nós, e apesar dos nossos pecados, a nossa vida é uma jornada nesse mundo, na direção do nosso verdadeiro lar, do nosso eterno lar. Sem Deus, nós passamos por essa jornada inquietos, nós passamos por essa jornada com os olhos sempre no hoje, com os pensamentos nas circunstâncias. E então o nosso coração só vai encontrar prazer naquilo que nós achamos que podemos controlar. E então o nosso coração vai se sentir angustiado, afligido, quando vivermos situações que parece que não estamos conseguindo controlar, não estamos dirigindo a nossa vida como nós havíamos planejado. Com Deus, nós cremos, na verdade nós temos a certeza, isso é fé, que Deus controla tudo,
que nós não podemos controlar e que Ele nos guia para além do tempo presente que nós podemos enxergar. Nós sonhamos, nós planejamos, mas vêm então as surpresas da vida, muitas delas amargas, outras doces, mas surpresas em nossas vidas, que dificilmente se conecta com aquilo que a gente sonhou, com aquilo que a gente planejou. Nós nos alegramos simplesmente em saber que Deus usa e sempre usará o lugar não planejado por nós para fazer exatamente aquilo que Ele planejou para nós desde a eternidade, porque Ele nos amou antes da fundação do mundo. Ele nos criou para o seu deleite, para a sua adoração. Paulo planejava ir a Roma. Ele havia escrito uma carta para aquela igreja, ele havia dado o testemunho da sua fé, ele havia falado da sua doutrina, ele havia ensinado como a sua doutrina é prática, é viva, é sistemática, ela abrange, ela nos atende ao conhecimento de tudo que nós precisamos para viver bem, para a renovação da nossa mente, para a compreensão da boa, da perfeita e agradável vontade do Senhor. Ele havia dito àquela igreja: olha, eu quero ir para aí, eu vou visitar vocês, para que vocês me enviem até a Espanha. O que Paulo não havia planejado é que ele não faria essa viagem como um missionário, simplesmente, mas como um prisioneiro. Sim, um missionário prisioneiro, mas prisioneiro. No capítulo 27 do livro de Atos, começa o que nós chamamos de última viagem missionária de Paulo, narrada nas Escrituras. Paulo, a partir do verso 1 do capítulo 27, ele começa então a sua terceira viagem missionária. Preso, prisioneiro. E eu peço que você possa deixar a tua Bíblia aberta no capítulo 27 de Atos. Nós vamos passar por todo o texto e talvez um pouco mais além, para compreendermos. No capítulo 21, Lucas parava de falar sobre nós. É muito provável que ali Paulo já não estivesse mais na presença dos seus amigos. Lucas quem escreveu a carta. E então ele, desde Jerusalém, agora sem Lucas, seguindo na sua viagem como prisioneiro, como alguém que estava indo agora se encontrar com o imperador, preso, algemado, sob as autoridades dos romanos, Paulo foi entregue a um centurião chamado Júlio, e essa é um pouco da história que eu vou tentar resumir aqui para vocês. O centurião, ele era responsável pela segurança de Paulo, mas também de muitos outros prisioneiros, e ele pega um barco então costeiro, e ele vai ali de um porto de Mísia, no sul de Troade, até a Ásia Menor, e o curso desse barco exigia que ele navegasse para a Ásia, caminho do seu porto de origem, e então lá ele toma um outro barco. Desde o início da jornada, o que a gente percebe, isso é graça do Senhor, é que o centurião trata Paulo de maneira diferente. Ele vai tratar com Paulo com uma maneira mais nobre, ele tem um cuidado especial com Paulo. Então a gente percebe que o apóstolo, inclusive, teve a liberdade de desembarcar, de encontrar com os amigos, de ser cuidado pelos seus amigos, depois de retornar ao barco. Uma vez que os ventos eles estavam arrastando o barco ali na sua viagem, foi necessário que ele abandonasse a costa, navegasse agora a céu aberto, e com muita dificuldade, rodando algumas regiões ali. Nós temos vários nomes aqui na Bíblia. Quem conhece um pouco do mapa, estudou ali, né, aquela história de Chipre, de Creta, Grécia, o barco estava navegando por ali, perto de Chipre, perto da Ásia Menor, tentando encontrar um lugar seguro. Eles arrudeiam, diz o verso 7, navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade de fronte de Quinido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona, costeando-a penosamente, chegamos ao lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Lazeia. A viagem de Mirra foi difícil por causa do vento, eles foram contrários ao vento. O Lucas narra isso aqui, contado por Paulo, mas após vários dias eles chegam a uma cidade na Ásia Menor, onde eles tiveram que esperar um vento mais favorável, e por causa desse vento contrário, como é escrito aqui, eles navegaram, dando voltas daquela região, e depois costearam, e chegando então a Bons Portos. E aí, onde começa a história que eu queria trazer mais ênfase para vocês, a partir de Bons Portos. As tempestades, elas costumam vir na vida da gente, esse é um parêntese que eu faço na história, quando nós deixamos de dar ouvidos à palavra do Senhor.
quando nós intencionamos conduzir a nossa vida segundo a nossa vã confiança. Nós tendemos a nos deparar com mares revoltos quando estamos longe da palavra do Senhor, quando estamos longe do Senhor da palavra, quando estamos longe do convívio da igreja, da exortação dos irmãos. Isso tende a colocar o nosso coração à deriva, e nós, sem percebermos, somos levados por toda sorte de pensamento, achando que uma coisa pode ser mais concreta, sólida do que outra, quando na verdade nada é concreto ou sólido se não for fundamentado na palavra do Deus vivo. Os barcos usados no mundo mediterrâneo, naquele contexto da antiguidade, eles não eram grandes o suficiente para enfrentar essas tempestades em mar aberto. As estações mais perigosas, dizem os estudiosos do clima, naquela região, se dão principalmente no meados de setembro até o início de novembro, quando começa de fato o inverno e não é aconselhável viajar. Toda a navegação ela cessava ali, então. O que Lucas narra aqui, e é importante esse entendimento de contexto. Lembrem, a gente está numa situação em que os barcos não eram muito robustos. Nós estamos num momento, e Lucas narra aqui, ele fala sobre o tempo do jejum. E esse tempo do jejum ele se dava principalmente no final de setembro, início de outubro, ou seja, no meio do momento em que não era aconselhável viajar, já era perigoso viajar, porque em novembro já se cessavam as viagens de navio, de barco, por causa do inverno. Paulo é então ali, naquele contexto, navegador, um prisioneiro, mas também um missionário, mas um prisioneiro que tinha uma bastante experiência em viagens. Muitas vezes a gente entende o texto que não, o centurião deu ouvidos a pessoas mais experientes. Não, Paulo tinha experiência em viagem. Paulo, inclusive, vai escrever aos Coríntios, falando de 3 naufrágios que ele enfrentou. Paulo tinha experiência em viagem, e ele advertia o perigo de continuarem a viagem naquela época do ano. Mas, diante do cenário que se apresentava ali, o apóstolo passa a reforçar de que eles atentassem, que haveriam perdas materiais e também riscos de suas próprias vidas. Seu conselho não foi aceito. O centurião, como autoridade ali naquele navio, autoridade romana, e lembremos que ali, mesmo os navios mercantes, e quem estudou a guerra, principalmente do Império Romano, o final do Império Romano, ou a ascensão do primeiro imperador, de fato, Otávio, a gente vai lembrar de uma batalha, de uma briga de Otávio com Marco Antônio, por causa do suprimento, abastecimento de trigo de Alexandria para Roma. Mas isso é história. Ajuda a gente a entender que haviam muitas embarcações transportando cereais naquele contexto, embarcações mais robustas para poder carregar esse cereal naquele contexto. E, obviamente, sob a autoridade e sob a supervisão do Império Romano. E aqui a figura do centurião, ela é esta autoridade presente no navio. Ele aceitou o conselho do mestre, do proprietário do navio, e não o conselho de Paulo. Ele decidiu não permanecer em bons portos. A maioria das pessoas ali presentes diziam para ele que não era bom ficar em bons portos, que talvez não fosse uma cidade que pudesse, então, abrigá-los no inverno, não fosse uma boa cidade para se passar o inverno. Verso 9 do texto vai dizer que depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo do dia do jejum, ali mostrava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só para a carga do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que o Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era da opinião de que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Bons portos não parecia ser um bom porto para passar o inverno. Essa é a realidade. Pois era bastante exposto, isso poderia trazer desconforto e prejuízo para aquele povo. Lembremos, a gente está falando de um navio com mais de 200 pessoas agora. Aquela pequena embarcação que levava Paulo até ali, agora ela cedia com mais de 200 pessoas.
Havia um centurião, uma autoridade ali. E ao que parece, buscou-se os conselhos de todos o navio. E a maioria achou que eles deveriam sair de bons portos e ver se podiam chegar a Fenícia. Júlio, o centurião, deu então ouvidos à maioria e seguiram. E seguiram bem no começo. A palavra de Deus vai dizer no verso 13: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Deixaram bons portos, foram favorecidos por um brando vento sul e seguiram ao caminho da costa da ilha. Eu faço uma pausa aqui na história. Quando nós não ouvimos a palavra do Senhor, quando nós desejamos muito mais satisfazer a vontade do nosso coração, satisfazer os nossos desejos, as nossas razões, nós muitas vezes achamos no começo que tomamos a decisão certa. Nós muitas vezes alcançamos no começo aquilo que queremos, o prazer que desejamos, as conquistas que sonhávamos, até que venha a tempestade. No começo parece que é certo que não morrereis, como disse a serpente para Eva: come do fruto e nada acontece. Ninguém morreu. Adão está lá, Eva está lá. Parece que a palavra de Deus não era tão certa assim. No começo, e somente no começo, o pecado nos traz prazer, sensação de satisfação, de contentamento. Mas longe da razão do Senhor vem a tempestade. Longe da razão do Senhor, a tempestade, ela se torna em aflição. É assim. Não é bem assim que Deus disse. É certo que não morrereis, não vai acontecer nada. É só uma mordidinha. Ou como no caso lá de Sedraque, Mesaque e Abednego, diante da estátua construída por Nabucodonosor. Talvez ele pudesse ouvir o conselho dos seus amigos naquele contexto, dos seus companheiros naquele contexto. Não, é só uma baixadinha, baixa na estátua, está tudo certo. Eles resolvem não se prostrar, porque o começo é só o começo. A nossa jornada na direção do pecado, da concretização do pecado em nossas vidas, são passos consecutivos que damos naquela direção. Não é à toa que nós aprendemos com Daniel que não deveríamos nos contaminar com as iguarias do rei, que não deveríamos nos contaminar, nos deixar moldar pela cultura dessa geração perversa, mas sempre fazer-nos lembrar quem nós somos e do que nós somos feitos em Cristo Jesus. No começo tudo parecia bem, afinal, os ventos pareciam brandos, afinal, pecamos e parece que não morremos. Tivemos, enfim, o prazer que nós teríamos, ou quase isso. Quantas vezes nós ouvimos conselhos de pessoas de Deus? Nos exortamos sobre nossos desvios, nos exortando sobre nossas inconstâncias, e nós não damos ouvidos. Quantas vezes nós, em vez de refletirmos sobre isso, nós pensamos no nosso coração: mas quem é fulano para me dizer isso ou aquilo? Tudo, na verdade, não tem nada a ver com fulano, mas com a palavra de Deus e o meu desejo de ir contra ela. Quantos corações poderiam ser preservados se não tivesse se envolvido com aquilo, ou com aquele, ou com aquela, não tivesse desejado demais coisas que não deveriam desejar demais, pelo menos não mais do que ao Senhor? Quantas pessoas crentes não teriam sacrificado a sua santidade em busca de sua satisfação, de suas conquistas pessoais, se tivesse considerado primeiro o reino de Deus, crendo que todas as outras coisas poderiam lhe ser acrescentadas em paz em Cristo Jesus? E muitas vezes essas pessoas não lembram nem de onde caíram, porque foram passos, depois passos, e abismo chamando abismo. E quando se viam, já estavam como aquele filho pródigo em uma terra distante, e depois de ter dissipado todos os seus bens,
angustiados, o que fazer? Os desejos mudaram, agora os desejos passaram a ser a comida dos porcos. Aquilo que não tinha mais nenhum valor, porque você já não tinha mais nada. Tudo se dissipou, tudo se perdeu. É certo que quando nós desobedecemos a palavra do Senhor, quando nós escolhemos satisfazer o nosso próprio coração, a parte da palavra do Senhor, a tempestade vem. E a tempestade vai nos ensinar muitas coisas. No verso 14 ao verso 17, diz a palavra de Deus: entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroquilão, ou vento nordeste, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos as manobras e nos fomos deixando levar. E passando sob a proteção de uma ilha chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Meus irmãos, de repente, a tempestade vem. Quando menos esperamos e achamos que vai tudo bem no pecado, a tempestade vem. O juízo do Senhor, ele não falha. A disciplina do Senhor não falha. O brando vento sul agora se transformou em um tufão de vento. E sem poder resistir ao vento, por causa da violência, eles tiveram que lhe render e se deixar ser arrastados por ele. Lutaram, buscaram, foram surpreendidos pelos maus dias e já não conseguiam suportar o mau tempo. Cada dia, as nossas forças parecem que vão sendo sugadas pelos nossos problemas. As preocupações parecem ocupar a nossa mente o dia inteiro, a noite inteira, e nós não podemos mais dormir direito ou acordar bem. Nossa ansiedade traz ainda a nossa saúde. Nós tomamos café para ficar acordado, nós tomamos remédio para dormir. É gastrite, é enxaqueca, preocupação em cima de preocupação. E nós sabemos, porque vivemos isso, vivemos tempestades em nossas vidas, quando a nossa confiança não está mais no Deus que deveria estar, mas em nossa vã confiança, em seguir o nosso próprio caminho, achando que o nosso conhecimento, a força do nosso braço nos levaria melhor. Somos surpreendidos pelo mau tempo. Mais um dia normal no castelo do gigante desespero. Mais alguns centímetros abaixo no pântano da desconfiança. Energia, força, esperança, nos esforçamos em vão, porque não temos controle sobre essas coisas. Tentamos controlar o que não está nas nossas mãos. Nós nos sentimos perdidos, e de fato nós estamos, porque nós nos desviamos da verdade do Deus vivo. Bom conselho da palavra do Senhor, para seguir o nosso próprio caminho. Verso 18 vai dizer que, açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio, e ao terceiro dia nós mesmos com as nossas mãos lançamos no mar a armação do navio, e não aparecendo havia alguns dias nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda esperança de salvamento. Olha que situação desesperadora. Chega um momento em que nós perdemos totalmente o controle. Nós perdemos o controle das nossas emoções. Nós perdemos a nossa confiança, nós perdemos o controle dos nossos relacionamentos, dos nossos casamentos. Nós perdemos o controle dos nossos filhos. Nós perdemos o controle e a nossa razão e a nossa esperança. E num ímpeto evasivo, muitos, em meio a esse tipo de tempestade na vida, perdem a própria vida por medo. Dos versos 21 a 36. Há então um renovo, uma esperança brotando da palavra do Senhor, mas não do agir racional dos navegadores, do centurião, do mestre, mas do agir sobrenatural do Senhor sobre a vida de Paulo e daqueles homens. O verso 21 vai dizer que, havendo todos
estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Meus irmãos, Paulo podia ser, naquele momento, o cara que apontava os culpados, ou que poderia repetir: está vendo? Eu não disse? Tinha um desenho na minha infância, que também não faz muito tempo, pertinho da minha adolescência, que eram uns carrinhos, era o Willy, era um carrinho vermelho, tinham outros carrinhos e tal, e tinha as motos, que eram os bandidos ali. E toda vez os bandidos tentavam aprontar para o Willy, né, para o Fusquinha vermelho, e não conseguiam, eles davam mal. E aí tinha uma motoquinha que ficava repetindo: eu te disse, o tempo todo. Paulo podia ser essa motoquinha agora. Ele podia olhar para aqueles homens e dizer: eu te disse, só que ele também tem que lembrar que ele estava no mesmo barco. E o ruim daquele barco era o ruim para todo mundo. Ele não se limita a focar no problema. Paulo não se limita a apontar o dedo. Mas ele traz uma solução, uma confiança. Ele é um homem de fé em meio a um povo desesperado. A igreja tem um papel na sociedade de ser um povo diferente, de esperança, de fé, em meio a uma sociedade sem esperança. Nós temos a missão, o compromisso de sermos um povo que prega a esperança em meio às desilusões, que prega o escape em meio à perdição desse mundo perdido, de um povo alienado sobre Deus, sobre o futuro, sobre o controle das coisas. Paulo era então esse homem de fé. Ele tem uma chave chamada promessa, capaz de abrir a porta de qualquer prisão de angústia ou pavor que nós possamos vir a enfrentar. Os versos seguintes, versos 22, 23, 24 e 25, vai dizer: mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus, de quem eu sou, a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegaram contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo como me foi dito. Fé não é um salto no escuro. Fé não é simplesmente eu ser irresponsável. Fé é eu crer na promessa do Senhor. Deus disse que eu vou chegar perante César, e eu creio no Deus que disse isso. O que Deus escreveu, Ele é fiel para cumprir. O que Ele prometeu, Ele é poderoso para garantir que assim será. É nessa certeza que consiste a alegria da nossa salvação, porque ela não depende de nós, não depende de quem quer, de quem corre, mas do Deus que é poderoso para nos dar a vitória em Cristo Jesus. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o próprio Filho, antes por nós o entregou, não nos dará nele todas as coisas? Deus nos justifica, Deus nos sela, Deus nos santifica, Ele garante o progresso da nossa fé, da nossa santificação, até aquele dia que encontraremos com Ele na sua glória. Do modo porque me foi dito. Lembra de Hebreus? A fé é a certeza, é a convicção. Se Deus disse que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, eu creio do modo como foi dito. Absolutamente. Não tem emoção que mude o que Deus falou. Não tem outra razão, ou outro conhecimento, ou outra ciência que seja maior do que aquilo que Deus disse que é. Então eu creio e me submeto. A razão dos marinheiros, sua vã confiança, os conduziram à tempestade. Agora, o sobrenatural de Deus, o anjo do Senhor garantiu, muito além da razão do homem, lhes assegurava a salvação. Fé, porque foi dito. Fé, porque foi Deus quem disse. E Paulo diz: olha, eu sou de Deus, é a Ele que eu sirvo. Vocês podem ter conhecimento, experiência,
mas eu tenho a palavra do Senhor, e Ele disse que eu serei salvo, e vocês serão salvos comigo. Tem um trecho, um versículo especial nesse texto, que é o versículo 26. Eu vou chegar nele e vou sair dele rapidinho. Ele vai dizer o seguinte: porém, é necessário que vamos dar numa ilha. Eu queria abrir um parêntese aqui para falar sobre essa ilha. Neste ponto nós vamos ver Deus, o Deus da tempestade, o Deus que criou a tempestade, o Deus que mandou o vento nordeste, o Euroquilão, usando o naufrágio não planejado pelos marinheiros, não planejado pelo centurião, não planejado talvez nem por Paulo, para levar o missionário, prisioneiro, apóstolo, para uma ilha de bárbaros, chamada Malta, para mostrar o poder de Deus aos bárbaros e aos viajantes. Deus usou o apóstolo naquele lugar não planejado. Deus usou o apóstolo naquele lugar chamado Malta. Eles foram bem recebidos ali. E no meio da fogueira, Paulo pega uns gravetos, vai jogar na fogueira, uma víbora morde a mão dele. E não acontece nada. Paulo joga a víbora no fogo e não acontece nada. Os bárbaros olham para ele e vão dizer: ele deve ser um assassino, porque o naufrágio não o matou, agora o Deus fez justiça, porque vai matá-lo pela mordida da víbora. E não acontece nada. Eles fazem: não, ele não é assassino não, ele é Deus. Isso chega ao principal da ilha, alguém como um prefeito daquele lugar. Entendemos? Estamos falando de uma civilização tribal. Aquele homem abriga eles, e não só abriga eles, mas Paulo vai então visitar um parente daquele homem, cura-o. E então, vindo aquilo, todos da ilha vão ter com Paulo, e vão gozar, vão experimentar da glória de Deus, e muitos são curados naquele lugar, de maneira que aquele lugar chega para Paulo, para aqueles viajantes, e dão para eles tudo o que eles precisam para continuar a sua viagem. O lugar foi transformado pela presença de Paulo, que chegou lá por meio de naufrágio, que ele não planejou, mas que Deus conduziu para produzir um milagre na vida daquelas pessoas. Mas voltando para o nosso texto, muitas lições nós aprendemos a partir do verso 27. A primeira delas, de 27 a 29, vai dizer: quando chegou a 14ª noite, sendo nós abatidos de um lado para o outro, no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximavam de alguma terra, e lançando o prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tomaram a lançar o prumo, acharam 15 braças. E receosos que fôssemos atirados em lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Preste atenção uma coisa. Nós aprendemos um pouco sobre oração aqui. Se tinha uma coisa que era certo naquele lugar, e é certo sempre nos nossos dias, é que o dia rompe. Um dia passa e logo começa outro. Eles estavam orando para que aquele dia passasse. Eles estavam orando para que um novo dia começasse. Eles estavam orando na esperança de um novo dia que certamente viria. Mas eles estavam orando assim mesmo. Não que a oração deles fosse fazer com que o dia viesse mais rápido, mas que a oração deles transformava-lhes o coração em confiança. Não foi assim que Paulo ensinou aos filipenses? Não tendes ansiedade, volta diante de Deus, pela oração, pela súplica, com ação de graças, e a paz que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente. Eles estavam orando no navio, eles estavam orando ao Senhor que se rompesse o dia. Deus estava se mostrando um Deus glorioso no meio daquele povo, no meio daqueles marinheiros, no meio daqueles prisioneiros, no meio daqueles soldados. Verso 30 vai dizer: procurando os marinheiros, alguns deles fugiram do navio, e tendo arriado o bote no mar, a pretexto de que estavam para largar as âncoras da proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Preste atenção na profundidade desse texto. Os homens não quiseram ouvir Paulo há pouco tempo atrás. Eles saíram de bons portos porque não deram atenção ao que Paulo dizia. Agora, Paulo revela para eles uma bênção condicional. Existem bênçãos condicionais, bênçãos condicionadas à obediência. E Paulo vai revelar para eles uma bênção condicional aqui. Ele vai dizer: olha, se eles não se apartarem, eles vão morrer. Para eles permanecerem vivos, como foi prometido, temos que ficar juntos.
as autoridades daquele navio não só acreditam, como acreditam a ponto de cortarem as cordas dos botes salva-vidas. Nós temos em Paulo a ponto de liberarmos e soltarmos, lançarmos fora aquilo que poderia ser um escape para nós. Confiança, fé, certeza das coisas que não se veem, porque foi dito. E então no verso 33 em diante vai dizer: enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, estáis sem comer, nada tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. A situação não tinha mudado. Eles continuavam à deriva. Eles continuavam agora sem barco salva-vidas. Mas ainda assim, agora estavam alegres. Agora estavam animados. Agora estavam celebrando a comunhão, partindo o pão, comendo, se animando, dando graças a Deus, em meio a um momento tão difícil de suas vidas. Como nós temos dificuldade em olhar para além das circunstâncias. Como nós temos dificuldades em nossas vidas de olhar para o lugar não planejado por nós e enxergar a mão de Deus a nos conduzir. De olhar para o deserto e enxergar que é Deus que fez brotar aquelas raízes que mal nos alimentavam. Foi Deus que nos deu aquelas gotas de água que mal nos saciaram. Mas ainda assim nos preservou. E como disse ao povo de Deus, lá em Deuteronômio, para nos humilhar e no final nos fazer bem. Porque Deus assim conduz o seu povo em todo o tempo e em toda a história. Tem duas grandes lições que eu aprendi refletindo mais sobre esse texto. E eu queria compartilhar com a igreja para que vocês possam guardar isso no coração. A reputação de Paulo, ela parece que foi mudada nesse contexto. No começo eles não quiseram dar ouvidos a Paulo. Depois eles consideravam cada coisa que Paulo dizia. E uma coisa que isso me ensina é que, e na vida, na experiência de Paulo principalmente, como Paulo conduz isso, é que Paulo não estava preocupado com a sua reputação. Paulo estava preocupado com a sua fidelidade. Deus cuidou da reputação de Paulo. Nós não devemos nos preocupar com a nossa reputação, com o que falam da gente, com o que deixam de falar. Nós temos que nos preocupar e nos preocupar muito com a nossa santidade, com a nossa fidelidade. Falar mal vão falar, nós somos imperfeitos. Certamente, nós vamos ter sempre alguém achando algum defeito em nós, e olha, se você quiser alguns meus, eu sei um monte. Minha esposa mais ainda até. Tenho muitos defeitos, muitos. Mas eu não estou preocupado com a minha reputação, eu não posso me preocupar com isso. Eu iria cair no pecado da vaidade. Isso seria um caminho desastroso para o ministério. Eu preciso me preocupar com a minha santidade, a minha fidelidade. Já é trabalho demais. Já é coisa demais, já é difícil demais para um coração enganoso como o meu. Nós, como igreja, temos que estar muito atentos a isso. Temos que nos preocupar com a nossa fidelidade. Deixa que a reputação Deus cuida. Com o tempo, as coisas aparecem. Como dizia meu avô, ninguém engana muita gente por muito tempo. Ou engana pouca gente por muito tempo, ou muita gente por pouco tempo. Mas Deus cuida da nossa reputação quando nós cuidamos da nossa fidelidade. E a segunda delas, e essa é maravilhosa, se nós crermos, é que Deus é poderoso para transformar o lugar do nosso naufrágio no lugar do nosso renovo. Deus é poderoso para transformar aquela situação difícil, caótica que a gente vive muitas vezes, em um lugar onde a nossa vida é renovada e o nosso coração é avivado. Paulo experimentou isso. Sua reputação foi restaurada.
uma autoridade, um prisioneiro que agora tinha autoridade até sobre o que o centurião fazia, por causa da sua fidelidade a Deus. E no lugar do seu naufrágio, a glória do Senhor foi anunciada através de sua fidelidade. Que nós possamos guardar essas coisas nos nossos corações, que nós possamos atentar a elas, que nós possamos nos apegar a elas, para que o Senhor seja glorificado onde quer que nós estivermos, onde quer que nós tenhamos nos colocado por causa das nossas circunstâncias. Que a palavra do Senhor possa nos conduzir à constância da fé, à firmeza, e ao caminho que nos conduz ao lar, à cidade eterna, celestial que o Senhor tem reservado para nós. Que Deus tenha misericórdia de nós.